Segundo o livro de Provérbios, com justiça um rei mantém a terra. Hoje você vai ter uma aula de exegese bíblica, de análise da Torá aos moldes cabalísticos vindo do Zohar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Miquetes e hoje vamos focar nos parágrafos de 10 a 12 do Zohar. Se você conhece um pouquinho de Kabbalah, talvez você já saiba que a Kabbalah vê toda a Bíblia, todos os textos da Escritura, né, como, não como literais, como figurados, né, como metáforas, como símbolos, coisas que a gente tem que ler e entender além das entrelinhas. Bom, o que talvez você não saiba é que a análise cabalística ela tem um método, digamos assim. Você tem padrões de abordar o texto, de abordagem do texto e jeitos de analisar. Esse padrão, esse método, vai inclusive ao nível detalhado das palavras, palavra por palavra. O que eu estou querendo dizer? O Zohar ensina para nós que cada palavra da Bíblia tem um significado. Cada virgulinha que tem na Bíblia, cada sinal de marcação de vogal, ou cada sinal de marca de cantilação que a gente fala, né? Como é que eu tenho que cantar aquela palavra, tudo isso dá uma lição para nós. Bom, então, muitas vezes o Zohar para analisar um versículo desse jeito, né? Desse jeito cabalístico. E é o que ele faz nesses parágrafos que a gente está vendo hoje. Ele pega o versículo de Provérbios, que diz que, com justiça, um rei constrói a terra. E ele diz o seguinte: quem é o rei? Essa é fácil, né? Sempre que a gente fala de rei na Kabbalah, a gente está falando de Deus. Então, a gente não, o provérbio você poderia entender como um rei mundano, né? Tipo um provérbio político. Então um governante cria um estado saudável com justiça, né? Tudo bem, no nível literal é isso. Mas no nível cabalístico, o rei é sempre uma alusão a Deus. Ele mantém a terra, parece bem lógico, é o nosso mundo, certo? A terra no sentido universo, e especificamente na Kabbalah a gente diz que é Malchut. Então, Deus mantém Malchut, mantém o nosso mundo, com quê? Com justiça. E aí talvez esse é o ponto que falte para você. O que é a justiça na Kabbalah? Justiça é um nome para a coluna do meio, né? Todas as firot do meio, em geral, são chamadas justiça. Então nós temos Keter, lá em cima, Tiferet no meio e Esod e Malchut aqui embaixo. Em especial, Tiferet, né? Ela é representativa da coluna do meio, Jacó, né? A gente já viu em vídeos anteriores. Então, falar de Jacó, falar de Tiferet ou falar de justiça, na verdade, é a mesma coisa, na linguagem da Kabbalah. O que o Zohar então conclui? Que o mundo, Malchut, como nós conhecemos, só existe porque Deus, o rei, criou ou mantém, né, esse mundo por meio da coluna do meio, por meio das tendências de equilíbrio. O que isso significa se a gente for falar agora num nível mais acessível? Que o nosso mundo não funciona na base dos extremos, né? Pelo menos essa é a visão da Kabbalah. O nosso mundo só está aqui porque a gente tem forças opostas, dialogando, conversando e encontrando um meio termo. Para quem gosta de dialética hegeliana, né, a filosofia do Hegel, bem moderna, eu não sei se o Hegel leu Kabbalah ou não, mas o que ele fala é totalmente cabalístico. O que ele diz? Que a gente tem três forças que sempre atuam no mundo, né? Então, uma força a gente chama de tese, a força antagônica a ela a gente chama de antitese, daí vem antítese, né? E essas duas acabam produzindo uma terceira coisa que é a síntese, a síntese. É um resultado, não é nem tese nem antítese, mas ela tem dos dois. Exatamente isso que a Kabbalah diria. Você também já deve ter ouvido isso em filosofias orientais, hindu, budista, no taoísmo, né? Várias são as culturas que dizem isso. Então, o que isso significa para a nossa vida prática? A Kabbalah vai sempre recomendar o seguinte: não vá por extremos, né? Tente não seguir caminhos extremos. Então alguns filósofos dentro da tradição grega e judaica, por exemplo Maimônides, falavam da virtude que é o caminho do meio, né? As coisas ponderadas, as coisas equilibradas, falavam às vezes do caminho áureo, o nome varia. Mas o que esses filósofos queriam dizer? Algo que a Kabbalah diz também, só que os filósofos não pegavam pelo lado místico, né? Então eu tento viver a vida harmonizando essas forças, vivendo com um equilíbrio.
Sempre que eu estou diante de uma situação na vida, sempre que eu estou passando por alguma coisa na minha vida, ou que eu estou analisando, por exemplo, o meu caráter, né, o meu comportamento, tentar não ir para os extremos, tentar ser o caminho do meio. Senão eu caio em radicalismos, né, eu caio em extremismos, e isso não é muito interessante. Então é realmente inconcebível em quantas coisas a gente pode falar isso, aplicar essa teoria do caminho do meio. Num vídeo como esse realmente não dá para a gente imaginar. Mas isso se aplica em tudo, em forças sociais, em forças políticas, em forças pessoais, como você se comporta na sua vida, na dinâmica de uma família, na dinâmica de uma empresa, em tudo a gente deveria seguir, segundo o Zohar, o caminho do meio. E é isso que está aludido no provérbio que a gente analisou. Um bom dia a todos.